Amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos ler os versículos de 23 até o versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 32. Eu peço que a igreja esteja em oração, porque algumas verdades que nós vamos dizer nesta manhã são difíceis de dizer, são difíceis de aceitá-las e de vivê-las, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser dita conforme ela é. Na devocional de hoje, em Juízes, no capítulo 2, nós temos ali o relato de que Josué morre, como também a geração mais antiga de Israel. E diz o texto sagrado de que os mais novos, eles não conheciam os feitos de Deus e nem tinham ciência da lei de Deus, e por isso se afastaram dos caminhos do Senhor, cometendo idolatria. E essa história, queridos, mostra uma falha grave no ensino, na transmissão do testemunho dos feitos de Deus. A geração passada falhou em ensinar a palavra, e a geração que estava vivenciando aqueles dias não tinha conhecimento. Uma falha no ensino pode fazer uma geração se perder, pode fazer filhos se perderem. Nós não podemos falhar no ensino e não vamos falhar no ensino em nome de Jesus. Essa igreja está comprometida com a verdade de Deus, custe o que custar, e ela tem que ser proclamada com fidelidade na dependência do Espírito Santo. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Diz o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Ó Senhor, me unge, me enche, me capacita para que eu possa transmitir essa palavra com fidelidade. Ilumina a nossa mente, a nossa compreensão, para que possamos entender a Tua palavra, receber a Tua palavra,
crer na tua palavra e colocar a tua palavra em prática. Que a tua glória venha reinar sobre nós, pois nós oramos em nome de Jesus. Pedimos que, se houver qualquer tentativa de ingerência do inimigo, que caia por terra agora no nome do Senhor. Nos cobre com o sangue de Jesus, nos dá a cobertura espiritual, Senhor, que tanto nós precisamos nessa luta espiritual travada nas regiões celestes, para que possamos prevalecer na tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Amados, nós vamos estudar esse texto versículo por versículo, e aí vamos começar naturalmente pelo versículo 23, apenas na parte A. Eu vou pedir que os irmãos estejam projetando para que a gente possa acompanhar. Na parte A, o que é que diz o texto? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Vamos pensar nisso aqui. Paulo deixa bem claro que a instituição da Santa Ceia não teve origem humana, mas ela veio diretamente do Senhor Jesus. Eu estou entregando a vocês o que eu recebi da parte do Senhor. A ceia não é uma instituição humana, não é invenção de igreja, mas é uma instituição do próprio Cristo. Jesus transmite exatamente, Paulo transmite exatamente aquilo que ele recebeu do Senhor. E esse texto, queridos, revela a autoridade divina e a importância espiritual da Santa Ceia. Na ceia, nós temos uma instituição pela autoridade divina e nós temos a importância espiritual para todos nós. Não se trata de um mero ritual, mas se trata de uma participação efetiva aonde somos abençoados e alimentados espiritualmente, verdadeiramente e de fato. A Santa Ceia foi estabelecida pelo próprio Cristo. A Santa Ceia não é fruto de tradições ou invenções humanas. A Santa Ceia é um dos sacramentos estabelecidos na palavra de Deus. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, e mais uma vez eu quero pontuar que a Bíblia Sagrada deve ser a nossa única regra de fé e prática, sem o acréscimo de tradição ou do pensamento do magistério. A Bíblia, ela é única. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A igreja pode dizer amém? E quando lemos a Escritura, quando estudamos a Escritura, só encontramos dois sacramentos: o sacramento do batismo e o sacramento da Santa Ceia. Amados, nós precisamos entender por que a Bíblia só apresenta dois sacramentos e nós só reconhecemos dois sacramentos como sacramentos legítimos. E algumas coisas nós temos que observar para que um sacramento seja considerado um sacramento legítimo. Alguns critérios. Primeiro critério: para que um sacramento seja considerado legítimo, é necessário que ele tenha sido ordenado diretamente por Jesus. Veja bem esse primeiro critério. Para considerarmos um sacramento como legítimo, ele tem que ser ordenado diretamente por quem? Por Jesus Cristo. E quais foram os sacramentos ordenados diretamente por Jesus? O batismo, quando ele diz ide e pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem disse isso? Jesus. E a Santa Ceia, quem disse que nós devemos tomar do pão e tomar do cálice, participando assim em memória dele? Quem disse isso? Jesus. O próprio Jesus. Então um sacramento, para ser considerado legítimo, tem que ter sido ordenado diretamente pelo Senhor Jesus. O segundo critério, para ser considerado um sacramento legítimo, deve incluir um elemento físico
que simbolize uma graça espiritual. Vou repetir: para ser considerado um sacramento legítimo, deve incluir um elemento físico que simbolize uma graça espiritual. No batismo temos a água, que simboliza a purificação dos pecados e a regeneração espiritual. Na Santa Ceia temos o quê? O pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, representando sua entrega sacrificial e a comunhão dos crentes com Ele. Há um terceiro critério: para ser considerado um sacramento legítimo, deve simbolizar e confirmar a obra redentora de Cristo. E tanto o batismo quanto a Santa Ceia simbolizam a obra redentora do Senhor Jesus. Quando levamos em consideração esses critérios, encontramos apenas 2 sacramentos legítimos: o batismo e a Santa Ceia. Todos comigo? O batismo e a Santa Ceia. Agora avancemos na parte B do versículo 23. Leamos todos. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão. Aqui Paulo lembra, queridos, o contexto histórico da Santa Ceia. Na noite em que Jesus foi traído, a referência ao momento da traição destaca o contraste entre o amor sacrificial de Cristo e a maldade humana, ensinando a disposição voluntária de Jesus em entregar a sua vida. Avancemos para o versículo 24, na parte A. Diz o texto: e tendo dado graças, o partiu e disse. Amado, Jesus inicia esse ato com gratidão. E ele ensina a importância de reconhecermos a provisão de Deus na nossa vida. Detalhe: mesmo em meio à dor e o sacrifício, porque Jesus tinha consciência da traição e do que estava destinado a ele na cruz do Calvário e em todo o processo até a cruz. Mas mesmo assim, quando ele toma o pão, ele agradece, mesmo em meio à dor e o sofrimento e à humilhação. O ato de partir o pão simboliza a entrega total do seu corpo na cruz do Calvário, ensinando que a morte de Jesus foi um sacrifício oferecido em nosso favor. A morte de Jesus na cruz foi um sacrifício substitutivo. Nós merecíamos a cruz, nós deveríamos pagar o preço do nosso pecado, mas mesmo assim seria insuficiente para a nossa salvação e para o nosso perdão pleno por conta da nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus, sem pecado nenhum, ele foi à cruz e pagou a nossa dívida, pagou o preço da nossa salvação e perdão para todo sempre. Ele sim, e somente ele, podia fazer esse sacrifício remidor. Mas na parte B do versículo 24 diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Jesus atribui ao pão o significado profundo de seu corpo, entregue na cruz em favor de nós, pecadores. A frase, queridos, revela claramente o caráter substitutivo do sacrifício de Cristo. Temos o ensino claro de que a morte de Cristo não é um simples exemplo de compaixão, mas uma entrega intencional e amorosa pela minha salvação e pela sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor.
Agora, queridos, há uma questão teológica que nós temos que enfrentar aqui nesse texto lido. É a questão da transubstanciação. A doutrina da transubstanciação ensina que o pão e o vinho na ceia do Senhor se transformam substancialmente no corpo e sangue de Cristo, mantendo apenas a aparência dos elementos. Para essa doutrina, o pão se transforma de fato em corpo de Cristo. Você vai estar, segundo essa doutrina, comendo de fato o corpo de Cristo. E o vinho se transforma de fato no sangue de Jesus. E você vai estar bebendo de fato do sangue de Cristo. Mas, queridos, nós não podemos aceitar essa doutrina. Por quê? Primeiro, porque não existe base bíblica para isso. Não existe um versículo que diga que este pão, depois de consagrado, se transforma materialmente no corpo de Cristo. Que este cálice, depois de consagrado, se transforma materialmente no sangue de Jesus. A Bíblia não ensina que os elementos da ceia passam por essa mudança substancial. Pelo contrário, a palavra de Deus ensina que a Santa Ceia é um memorial. E eu gostaria que a igreja repetisse comigo: a Santa Ceia é um memorial e um meio de comunhão espiritual da família de Deus. A palavra de Deus ensina que o pão e o vinho se tornam. A palavra de Deus não ensina, vou repetir, a palavra de Deus não ensina que o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Cristo, após sua ressurreição, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, com um corpo humano real e glorificado. Ele não pode estar fisicamente presente em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Amados, como Jesus, que morreu na cruz, que ressuscitou, que foi assunto aos céus e subiu ao céu com o seu corpo físico, material, mas glorificado, mas esse corpo sim, está lá. Como ele pode se multiplicar e estar presente fisicamente em milhares de ceias espalhadas no mundo todo? Como pode isso? Como pode significar uma presença física? A transubstanciação implica que Cristo está fisicamente em milhões de altares ao redor do mundo simultaneamente, e isso contradiz a natureza do corpo ressuscitado. Amados irmãos e irmãs, a ceia do Senhor é um mistério espiritual, não físico, mas Deus, Jesus, está no pão e no vinho espiritualmente, como Ele está presente aqui espiritualmente. Em corpo Ele está ao lado direito do Deus Pai Todo-Poderoso, e espiritualmente Ele está aqui no nosso meio, bendito seja o seu santo nome. A ênfase na presença física desvia a atenção do verdadeiro propósito da ceia, que é alimentar, não fisicamente, mas alimentar espiritualmente, fortalecendo a fé e a comunhão com Cristo. A transubstanciação contradiz a doutrina bíblica da fé. Se o pão e o vinho se transformassem fisicamente no corpo e no sangue de Cristo, a fé não seria necessária para receber a graça. E isso, queridos, criaria a ideia errônea de que basta participar da ceia
para receber bênçãos espirituais automaticamente. E eu espero que você não tenha essa concepção de que basta participar da ceia e por participar já é abençoado automaticamente. Meu querido irmão, sem fé o pão não passa de pão. Sem fé o vinho não passa de vinho. Sem fé a participação da ceia é apenas um ritual litúrgico. Mas em fé e pela fé, a consciência da palavra de Deus manifestada em Cristo Jesus, nós vamos estar espiritualmente comendo do corpo e bebendo do sangue do Senhor Jesus. É um ato de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, esses elementos não têm nenhum poder abençoador. A bênção está na atitude de fé do Cristo presente espiritualmente no nosso meio. Amados, a transubstanciação promove idolatria. A prática de adorar a hóstia consagrada como se literalmente fosse Cristo é uma forma de idolatria, sim, pois desvia a adoração que deve ser prestada apenas a Deus, desvia para um elemento material. O pão e o vinho devem ser respeitados como símbolos sagrados, mas não adorados como se fosse o próprio Cristo. Eu vou repetir: o pão e o vinho devem ser respeitados como símbolos sagrados, mas não adorados como se fosse o próprio Cristo. A transubstanciação, queridos, é uma invenção tardia. Essa doutrina não foi ensinada pelos apóstolos. Ela foi formalizada, note bem, ela foi formalizada no século 13, em 1215, no concílio de Latrão. No século 13, bem depois, é que ela foi formalizada como o pão se transformando em corpo, literalmente, fisicamente, materialmente, e o vinho no sangue de Cristo. A transubstanciação não tem base bíblica, contradiz a natureza glorificada de Cristo, desvirtua o propósito da ceia, promove idolatria e surgiu como uma invenção posterior da igreja. A presença de Cristo na Santa Ceia é real, amém? A presença de Cristo na ceia é real, mas é espiritual, amém? Podemos afirmar isso, é real, mas é espiritual, todos? É real, mas é espiritual, e é pela fé, e não de maneira física ou substancial. E aí chegamos na parte C do versículo 24, o texto diz: fazei isto em memória de mim. O propósito da ceia, meus amados, é relembrar continuamente o sacrifício de Cristo. Nós estamos aqui, diante desses elementos, para não esquecermos jamais que Jesus foi à cruz para morrer no nosso lugar. Há uma tendência nossa de esquecer, e esquece o que é essencial e o que é verdade, e começa a inventar coisas, começa a colocar e acrescentar invencionices humanas. A ceia é um memorial para jamais esquecermos que a nossa salvação custou a vida e o sangue do Senhor Jesus. A Santa Ceia é um memorial.
A ordem explícita de Jesus é que seus discípulos celebrem regularmente este ato, para que nunca esqueçam o preço pago pela nossa redenção. A Santa Ceia é um memorial permanente da graça salvadora. Mas agora chegamos ao versículo 25, e eu quero ler com os irmãos a parte A. Diz o texto: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, veja só aqui, por semelhante modo. Essa frase estabelece um paralelo com a ação anterior, ou seja, com o partir do pão. Isso ensina, é importante os irmãos observarem isso, que o cálice faz parte da mesma ordenança e possui um significado complementar ao pão. É pão e vinho, todos, é pão e vinho. O pão e o vinho devem ser ministrados aos fiéis. Eu vou repetir: o pão e o vinho devem ser ministrados aos fiéis. O que é que deve ser ministrado aos fiéis? O pão e o vinho. Não é só o pão, não é só o pão, mas é o pão e o vinho. Isso ensina, queridos, olha aqui o texto, aí vem a menção depois de haver ceado. Aqui, queridos, ensina que a ceia do Senhor ocorreu ao término da refeição pascual. É muito importante essa frase aqui, compreendermos essa frase. Depois de haver ceado. Aqui nós temos um ensino, está claro, está explícito, de que isso ocorreu ao término da refeição pascual. Isso ensina sobre, guarde bem isso no seu coração, a transição da antiga aliança, representada pela Páscoa judaica, para a nova aliança, onde Cristo estabelece por meio do seu sacrifício. Essa frase tem um significado muito profundo, porque aqui marca essa transição da antiga aliança para a nova aliança em Cristo Jesus. Enquanto que a Páscoa memorializava a libertação do Egito, a ceia do Senhor aponta para a redenção definitiva no sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia! O ato de tomar o cálice ensina o simbolismo do vinho como sangue da nova aliança. Queridos, há uma igreja que nesse rito o vinho não é ministrado aos fiéis, somente o pão. E isso contraria as escrituras sagradas, contraria o texto bíblico que nós acabamos de ler. O que deve ser ministrado aos fiéis é o pão e o vinho, não somente o pão. É isso que está na escritura sagrada. Por isso que daqui a pouco nós vamos estar ministrando tanto o pão quanto o vinho. A igreja pode dizer amém? Amém. Parte B do versículo 25. Jesus continua e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha a palavra esse cálice. Refere-se ao conteúdo do cálice, ou seja, o vinho. E esse vinho, queridos, simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz. E é espiritualmente o sangue de Cristo quando tomado pela fé. Essa linguagem sacramental indica que a ceia não é um mero memorial vazio, mas um ato de participação da aliança estabelecida pelo sacrifício de Cristo. Quando eu como do pão e bebo do vinho, estou dizendo que faço parte da nova aliança. Amém?
Parte C do versículo 25, leamos: fazei isto, que beberdes, em memória de mim. Note bem, querido, a frase: todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Essa frase ensina que a ceia deve ser celebrada regularmente pela igreja. Regularmente. A Bíblia não estabelece a frequência exata, mas a prática deve ser contínua na vida da comunidade cristã. Nós, a nossa igreja, celebramos a ceia uma vez por mês, como um ato de memória e de proclamação da salvação em Cristo Jesus. O texto continua e diz: em memória de mim. Mostra mais uma vez que a Santa Ceia é uma recordação viva do sacrifício de Cristo. O memorial aqui não é meramente um ato intelectual de lembrança, mas um exercício espiritual que reaviva a fé, a gratidão e a comunhão com Cristo. E aí já estamos chegando no finalmente, versículo 26, o que é que diz? Por quê? Que comerdes? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia, além de ser um memorial, é uma proclamação. Vamos todos afirmar isso? A Santa Ceia, além de um memorial, é uma proclamação. Esse versículo destaca 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a continuidade da ceia. Todas as vezes que comerdes e beberdes, ou seja, nós não podemos perder a Santa Ceia. É um momento único e especial. Segundo, anuncia a morte de Cristo. A ceia do Senhor tem um caráter proclamativo. Anunciais a morte de Cristo. E nós estamos aqui para anunciar a morte do Senhor Jesus. Ao participar do pão e do vinho, a igreja testemunha a centralidade do sacrifício de Cristo para a redenção. A morte de Cristo é o fundamento da fé cristã. E o terceiro aspecto, querido, é a expectativa da vinda e da volta de Jesus. A ceia não apenas olha para o passado, a cruz, mas também aponta para o futuro, até que Ele venha. Quando participamos da ceia, nós estamos proclamando que Jesus vai voltar. E podemos afirmar: Jesus está voltando. A Santa Ceia enfatiza a esperança escatológica da igreja. Cristo morreu por nossos pecados, Cristo ressuscitou, Cristo reina e Cristo retornará para consumar o seu reino eterno. Aleluia. A Santa Ceia é um memorial do sacrifício de Cristo, é uma proclamação de sua obra redentora, é um ato de comunhão entre os filhos de Deus, os irmãos na fé, e um lembrete da esperança gloriosa da sua segunda vinda. Mas há, queridos, uma advertência séria. E aqui começa a advertência. E eu gostaria da atenção redobrada dos irmãos. Não participe da ceia indignamente. É isso que esses versículos seguintes vão dizer. Não participe da ceia indignamente. Olha o texto: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. E o que significa participar da ceia indignamente? Significa participar desse ato sem a devida reverência, sem reconhecer o seu significado espiritual, sem um ato de fé sincera e sem estar em um estado de arrependimento, porque todos nós pecamos, erramos. E a ceia, queridos, é o momento em onde Deus diz assim: pare tudo, analise a sua vida, se está em harmonia com a minha palavra, e se submeta a ela
e assim participe da ceia do Senhor. Não é um ato de merecimento, porque nós não merecemos participar da ceia. E o Senhor não espera merecimento da nossa parte, porque nós não temos como merecer nada diante de Deus. Mas é da apropriação, do perdão de todos os nossos pecados na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque ao confessarmos sinceramente, baseado no sacrifício de Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. E isso nos dá a dignidade de participar da ceia do Senhor. No contexto da carta de Coríntios, alguns coríntios estavam tratando a ceia como uma refeição comum, com egoísmo, com divisões e até embriaguez. A maior indignidade na participação da Santa Ceia é comer o pão e tomar o cálice da comunhão com Cristo, mas com intrigas, acepções, ódio, indiferença com uma pessoa. Eu vou estar tomando da ceia, que é um ato de comunhão com Cristo, sem comunhão com o irmão, discriminando o irmão, julgando o irmão, preterindo o irmão, não falando com determinadas pessoas por conta de determinados comportamentos. E qual é o seu comportamento diante de Deus? Quando estudamos a carta de Coríntios, quando trata dos irmãos que estavam indo à justiça comum para tratar de causas que poderiam ser resolvidas dentro da igreja, o apóstolo Paulo diz: vocês estão procurando corrigir uma injustiça, cometendo injustiça. Qual a coerência disso? Qual o benefício disso? Querer corrigir um erro com outro erro, com atitude errada, com comportamento não adequado com a Escritura Sagrada. O que é que a Bíblia diz? Quando você tomar conhecimento de que seu irmão erra, vá até ele. Vá até ele. Meu irmão, é isso mesmo. Tomei conhecimento disso. Vá até ele. Se o irmão reconhece: meu irmão, eu errei. Não exclua da sua vida, não expulse do seu relacionamento, porque a confrontação visa a correção, uma nova oportunidade, e que ele se harmonize com a vontade de Deus. Mas se ele se recusar, vá com mais 2 ou 3, aí leva testemunho, um peso maior da coletividade. Se ele reconhece, amém, ganhou o irmão. A disciplina não visa exclusão, irmãos. Tem irmão que, quando toma conhecimento que o outro errou, cometeu uma determinada situação, exclui, nem conversa com ele, exclui. Aí quer participar da ceia? Quer participar da ceia desse jeito? Agora, se ele não se corrige, leva para a igreja. E a igreja, representada pelo conselho, as autoridades espirituais constituídas por Deus para gerir a igreja, aí sim, depois de se ouvir as partes, vai tomar a decisão que cabe só a quem Deus instituiu o julgamento. A maior indignidade na participação da Santa Ceia é comer o pão e tomar do cálice da comunhão com Cristo, mas com intrigas, com acepções, com ódios, indiferenças para com as pessoas. A séria advertência da participação da Santa Ceia indigna, queridos, não é para nos abstermos do pão e do vinho, porque aí seria a lógica contrária. Veja, o próprio Deus, quando nos adverte de não participar indignamente, Ele não quer que nós venhamos nos excluir. A ideia não é exclusão, é de arrependimento, é de quebrantamento, é de perdão, é de reconciliação. A Bíblia diz: quando depende de vós, tem paz com todos. Então a ceia é um momento em que nós paramos, Deus nos faz parar
para analisarmos a nossa vida. Nós precisamos de autoavaliação, queridos. Precisamos desse discernimento que às vezes a gente acha que está muito bem quando nós nos comparamos com o outro. Quando nós nos comparamos com o outro, nós nos achamos muito bem. Mas a nossa referência não é o outro, é a santidade de Deus. É a santidade de Deus. Por isso que você deve perguntar a Ele: Senhor, como Davi, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e aponta-me para que eu faça a tua vontade. A Santa Ceia é momento de quebrantamento, é de determinar-se diante do Senhor a correção, ao perdão, à reconciliação. Amados, o texto diz: será réu do corpo e do sangue do Senhor. E significa que a pessoa que age indignamente se torna culpada de profanar o corpo e o sangue de Cristo. Se torna culpada de desrespeitar o sacrifício de Jesus. É como se estivesse rejeitando ou trivializando o que Cristo fez na cruz do Calvário, a dar a sua vida por mim e por você. A expressão réu implica responsabilidade e juízo por sua atitude. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim deixa de comer. É isso? Deixa de beber. Não, examine, quebrante, ore ao Senhor, peça perdão, determine-se em fazer o que Ele quer, e aí coma do pão e beba do cálice. E aqui, queridos, toda desobediência tem consequência. Toda desobediência tem consequência. Versículo 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. E qual é o juízo que quem não participa da ceia dignamente está tomando sobre si? Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos. Irmãos, eu não gosto muito da generalização. Quando a gente diz, todo mundo está dizendo isso, um ou dois está dizendo, aí a gente diz que é todo mundo. Eu não gosto da generalização. Mas esta generalização aqui, ela é verdadeira. Porque foi proferida pelo próprio Deus. E o texto sagrado diz: e eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes. Ou seja, participar da ceia indignamente traz como juízo fraqueza física e doença. Mas não para aí. O texto ainda coloca e diz: e não poucos que morrem. Irmãos, com Deus não se brinca. Amém? Amém? Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Mas a disciplina de Deus, quando estabelece o juízo através da fraqueza física, da enfermidade e até a morte física, não é para destruição, não é para condenação eterna, mas é para quebrantar o nosso coração e nos reconciliar com Ele, e assim recebermos a vida eterna que Ele nos outorga na pessoa do Senhor Jesus. E eu quero concluir, já pedindo à equipe de louvor, aplicando duas verdades que devemos lembrar. Primeiro, não deixe de participar da Santa Ceia. Primeiro domingo, não há excepcionalidade como essa do segundo domingo, mas geralmente primeiro domingo. Não falte não, querido. Faça um esforço, faça o sacrifício, mas esse é um momento único. A ceia é um ato sagrado, instituído por Cristo. Os benefícios são espirituais e eternos. Você pode não sentir agora o benefício de comer do pão e beber do vinho, como você não sente na hora o benefício de comer uma carne ou de desfrutar de um belo almoço. Você não sente na hora o benefício, mas esse benefício, esses nutrientes vão estar lhe fortalecendo. Você não sente hoje os benefícios de comer do pão e de beber do cálice, mas os nutrientes espirituais
desse momento da participação digna nos fortalece espiritualmente, nos cura, nos dá vida. Na Santa Ceia somos nutridos espiritualmente com o corpo e o sangue de Cristo. Segunda aplicação: se prepare para participar da ceia dignamente. Mas a preparação não deve ser no culto da ceia, deve ser durante a semana, deve ser a vida em preparação. Mas como nós somos falhos e fracos, erramos, pecamos, dia antes, Senhor, eu vou participar da ceia, está chegando o dia, examina meu coração, a quem eu devo pedir perdão, a quem eu devo perdoar. A participação da ceia de forma indigna gera disciplina de Deus. Do mesmo jeito que você deve se preparar para o domingo, e a semana todinha deve ser uma preparação para o domingo, você deve se preparar para a Santa Ceia. Vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos orar.